Hoje conto para vocês, amantes do desconhecido, sobre um fato que aconteceu na vida de Helena, quando ela era apenas uma adolescente na cidade de Porto Alegre, na década de 70. Ela nunca se esqueceu daquela noite. Fazia algumas semanas que havia começado um curso noturno de datilografia. Era a única opção que tinha, já que precisava trabalhar durante o dia. A rotina era simples. Ela saía de casa por volta das 6:30 da tarde, pegava o ônibus e descia em uma avenida larga e quase sempre deserta, para depois caminhar uns 15 minutos até a escola. Na volta seguia o mesmo trajeto, mas com a escuridão da noite. Sempre rápida e sempre atenta. Mas naquela noite algo mudou. O sol já tinha se posto e uma névoa fina começava a cobrir as ruas, como se a cidade estivesse sendo envolvida por um manto de segredos antigos. Ela caminhou tentando não pensar muito na sensação de desconforto que começou a crescer dentro de si. Foi quando o viu. Ele estava do outro lado da rua. Um homem extremamente alto, magro a ponto de parecer doente, vestindo um terno preto que parecia antiquado, como se tivesse saído de uma outra época. Ele era careca e sua pele era pálida demais, quase cinza sob a luz fraca dos postes. Ela não conseguia ver direito os seus olhos, mas sentia como se estivessem fixos em sua pessoa. Continuou andando, tentando ignorá-lo. Mas à medida que se aproximavam, algo dentro dela gritava para que corresse. Só que não conseguiu. Quando passaram um pelo outro, ele virou o rosto na direção de Helena, sorriu e o coração da menina disparou. Um sorriso largo, grotesco, que revelava dentes afiados, longos como os de um animal predador, como os dentes de um vampiro. O pavor a congelou por um segundo. Mal conseguia respirar. Ele passou por ela sem dizer nada, mas o sorriso dele pareceu a seguir. Ela praticamente correu o restante do caminho até a escola, e na volta tentou convencer a si mesma de que era só imaginação, que estava cansada. Mas a partir daquela noite, as coisas só pioraram. Na primeira madrugada foi acordada por um som estranho, um arranhar suave, como unhas rasgando a madeira da janela de seu quarto. A janela dava para um terreno vazio, um lugar onde ninguém deveria estar. Se levantou, o coração batendo descompassado, e ficou olhando para a janela sem coragem de chegar perto. Foi então que ouviu uma risada. Uma risada baixa, rouca, como se algo estivesse se divertindo com o medo que sentia. Ela sabia que era ele, o homem do terno preto, o vampiro. Não sabia como poderia, mas era ele, sim. Quando seu espírito voltou ao seu corpo, dado ao choque, correu para a cama e se cobriu com os lençóis. Rezava para que uma mão fria e monstruosa não a agarrasse no escuro. Permaneceu assim, acordada e tremendo, até que ouviu os passarinhos de manhã. Ela passou as noites seguintes com a mesma rotina. Arranhões na janela, risadas de arrepiar a espinha e a sensação crescente de que ele estava ali esperando, tentando enlouquecê-la. Ela não contou a ninguém. Quem iria acreditar? Que um homem vampiro a seguia, que a atormentava de noite? Mas então, numa dessas noites, com o medo e o desespero se acumulando dentro de si, fez algo que nunca pensou que faria. Ela se aproximou da janela, com as pernas tremendo, encostou a mão no vidro frio e falou, quase sem voz, com tudo o que tinha. Em nome de Deus, vá embora. Você não é bem-vindo aqui. Por um instante, o silêncio tomou conta do quarto. Um silêncio tão pesado que quase podia sentir a pressão no peito. E então, um som de asas. Asas gigantes, como se um morcego monstruoso estivesse se debatendo do lado de fora. Ela ouviu um último riso. E depois tudo ficou em silêncio. Ele nunca mais voltou. E até hoje, Helena se pergunta se o que viveu foi real ou apenas um pesadelo.
mas quando passa por aquela avenida vazia, ainda sente um frio na espinha e se pega olhando para os lados, esperando, temendo que ele apareça de novo. Ela nunca esqueceu. E você também não deveria. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias aterrorizantes como essa. Obrigado por assistir e por ter a coragem de enfrentar esse relato sombrio junto comigo. E cuidado, o que espreita nas sombras pode estar mais perto do que você imagina. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.